Emaná 3 de janeiro de 2026. A anulação das distinções culturais. 2. Versículos bíblicos. 1 Coríntios 9:20. E fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. 21. Para com os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando eu sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Palavras do ministério. Parte 2 de 2. Não podemos agrupar uns e irmãs sofisticados juntos para formar uma igreja. Nem podemos agrupar os não sofisticados juntos para formar outra igreja. Isso não seria a igreja. Tais coisas não pertencem à igreja. Elas pertencem fora da igreja, fora do corpo e fora do novo homem. Jamais devemos trazer tais problemas para dentro da igreja. Todas as diferenças culturais foram abolidas na igreja. Contudo, precisamos aprender a viver como romanos entre romanos e a estar de lei entre aqueles que estão debaixo da lei. Seja qual for a cultura em que estivermos, fazemos como os outros fazem. Se alguns irmãos africanos vierem para a China e tiverem o conhecimento de Deus, eles devem usar hashes. Não queremos entrar em conflito com os irmãos e irmãs locais. Quando vamos até eles, precisamos aprender a viver entre eles. Quando vamos à Inglaterra, precisamos aprender a nos comportar como os ingleses. E quando um inglês vai à China, ele precisa aprender a se comportar como os chineses. Se não fizermos isso, faremos outros tropeçar, e eles não serão ganhos para Cristo. Se os filhos de Deus tiverem um bom começo nessa questão, evitarão muitos problemas mais adiante. Agradecemos por sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 4 de janeiro de 2026, anulando as marcas de piedade na carne. Versículos bíblicos Colossenses 3:10, e vos revestistes do novo homem. 11, no qual não pode haver grego e incircuncisão, mas Cristo é tudo e está em todos. Gálatas 6:15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que importa é a nova criação. Palavras do ministério circuncisão ou incircuncisão fala da distinção das marcas exteriores de piedade. Os judeus davam muita atenção a essa marca de piedade na carne. Hoje, podemos cair na mesma armadilha que os judeus, dando atenção excessiva aos sinais externos. Por exemplo, é verdade que um irmão deve ser batizado por imersão. Entretanto, se eu me considero melhor do que meu irmão que não foi batizado por imersão, então fiz do batismo por imersão uma marca de piedade. Transformei o batismo por imersão em uma causa de separação. Cobertura da cabeça, partir do pão, imposição de mãos, essas coisas realmente possuem grande significado espiritual. Porém, se forem usadas para separar os filhos de Deus, perderão seu significado espiritual e se tornarão apenas marcas da carne. Na prática, tornar-se-ão algo semelhante à circuncisão. Por favor, não me entenda mal. Não pense que discordamos do batismo por imersão, do partir do pão, da cobertura da cabeça ou da imposição de mãos. Estou tentando mostrar que quando você separa os filhos de Deus, por meio dessas coisas, você está fazendo distinções segundo a carne. Em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão. Símbolos físicos não devem ser usados para separar os filhos de Deus. Em Cristo somos um. A vida que está em Cristo é uma só. É bom que algo que possui realidade espiritual também tenha um símbolo físico. Contudo, se uma pessoa tem a realidade espiritual de algo, mas não se preocupa com o seu símbolo físico, não devemos isolá-la por causa disso. Em resumo, os filhos de Deus não devem permitir que símbolos físicos prejudiquem a unidade que eles têm em Cristo.
Agradecemos por sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 5 de janeiro de 2026. A importância da leitura da Bíblia. Versículos bíblicos. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja completo e plenamente preparado para toda boa obra. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. Palavras do ministério todo cristão deveria ler a Bíblia. Ela nos mostra muitas coisas que Deus fez por nós e a maneira como Ele conduziu os homens no passado. Se queremos conhecer as riquezas e a vastidão da provisão de Deus para nós, precisamos ler a Bíblia. Se queremos ver a orientação passo a passo de Deus para o homem, também precisamos ler a Bíblia. A palavra de Deus ao homem hoje baseia-se naquilo que ele já falou no passado. Deus raramente fala algo que já não tenha falado anteriormente na Bíblia. Mesmo que uma pessoa seja bastante avançada em sua caminhada espiritual, a revelação de Deus a ela ainda estará limitada às palavras que ele já falou na Bíblia. Assim, o falar de Deus hoje é simplesmente uma repetição da sua própria palavra. Se uma pessoa não conhece o que Deus falou no passado, torna-se difícil para ela receber a sua revelação no presente, porque lhe falta a base para o falar de Deus. Continua amanhã. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 6 de janeiro de 2026, permitindo que a palavra habite em nós ricamente. Versículos bíblicos. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja completo e plenamente preparado para toda boa obra. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. Palavras do ministério, parte de 2. Além disso, se Deus deseja falar algo a outros por meio de nós, Ele também o fará com base naquilo que já falou no passado. Se não conhecemos o que Deus disse no passado, Ele não pode falar por meio de nós aos outros. É por isso que precisamos permitir que a palavra de Deus habite em nós ricamente. Ao permitir que a sua palavra habite em nós ricamente, conhecemos os seus caminhos do passado e ouvimos o seu falar presente. Somente então, Deus pode nos usar para falar aos outros. A Bíblia é um grande livro, é uma obra monumental. Mesmo que passássemos toda a nossa vida na Bíblia, tocaríamos apenas uma parte de suas riquezas. É impossível para uma pessoa entender a Bíblia sem dedicar tempo ao seu estudo. Todo jovem cristão deve fazer o máximo para se empenhar na palavra de Deus, para que, quando envelhecer, possa nutrir a si mesmo e suprir outros com as riquezas da palavra. Todo aquele que deseja conhecer a Deus deve estudar a sua palavra de maneira séria. E todo crente deve perceber a importância de ler a palavra de Deus desde o início de sua vida cristã. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 7 de janeiro de 2026, aproximando-nos da palavra de Deus de diferentes maneiras. Versículos bíblicos, Salmos 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. 148.
para que eu medite na tua palavra. Efésios 6,17. E recebei o capacete da salvação e a espada do Espírito, que Espírito é a palavra de Deus. 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Palavras do ministério. Devemos ler a Bíblia em 2 períodos diferentes do dia. Para essas 2 ocasiões, deveríamos ter 2 cópias da Bíblia. Um período pode ser pela manhã e o outro à tarde. Ou podemos fazer ambos bem cedo pela manhã, lendo de uma maneira durante a primeira metade do tempo e de outra maneira durante a segunda metade. No período da manhã ou na primeira metade da leitura matinal, devemos meditar, louvar e orar, enquanto lemos a palavra, misturando a leitura com meditação, louvor e oração. Esse período de leitura é para receber alimento espiritual e para fortalecer o nosso espírito. Não leia muito nesse momento. 3 ou 4 versículos são suficientes. O período da tarde, ou a segunda metade da leitura matinal, deve ser mais longo. Durante esse tempo, devemos ler com o propósito de aprender mais sobre a palavra de Deus. Se possível, deveríamos ter 2 Bíblias. A Bíblia usada no primeiro período pode conter datas em que encontramos um versículo especial, fizemos um acordo com o Senhor, ou tivemos uma experiência especial, indicando que encontramos Deus por meio daquele versículo naquele dia. A Bíblia usada no segundo período é para o entendimento, e nela devemos anotar todos os fatos espirituais que descobrimos e a luz que recebemos. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 8 de janeiro de 2026, descobrindo fatos bíblicos para receber luz. Versículos bíblicos, 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Salmos 119, 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Palavras do ministério. A Bíblia contém muitos fatos que são de natureza espiritual. Quando os olhos interiores de uma pessoa estão cegos, ela não consegue ver esses fatos. Porém, quando ela descobre esses fatos bíblicos, metade da luz contida na palavra passa a ser sua. O esclarecimento de Deus é simplesmente o seu resplandecer sobre os fatos que estão registrados em sua palavra. Descobrir os fatos é metade do nosso trabalho ao ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, a primeira coisa que precisamos fazer é descobrir esses fatos. Por exemplo, a gravidade é um fato. A lei da gravidade existia muito antes de Newton, mas por milhares de anos ninguém a havia descoberto. Um dia, uma maçã caiu sobre Newton enquanto ele dormia debaixo de uma árvore. Por meio disso, ele descobriu a lei da gravidade. Não há dúvida quanto à existência dos fatos. A questão é se esses fatos foram ou não descobertos. Ao ler a Bíblia, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer é descobrir os fatos. Depois disso, ela precisa memorizar esses fatos e analisá-los, categorizá-los e compará-los. Somente então ela receberá a luz do Senhor. Dessa forma, ela receberá suprimento e também suprirá outros. Ela receberá alimento espiritual e também alimentará outros. Agradecemos por sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emana a palavra de Deus entregue diariamente por e-mail. 1º de janeiro de 2026. A anulação das distinções étnicas. Versículos bíblicos. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem. 11. No qual não pode haver grego e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Palavras do ministério.
Por favor, lembre-se de que a etnia não existe na igreja ou no novo homem. Não condene uma pessoa apenas porque ela tem um temperamento diferente do seu. Você precisa perceber que outros também podem não apreciá-lo tanto assim. Você pode sentir que sempre fala de forma afetuosa e se perguntar por que os outros são tão frios. Os outros podem achar que você fala demais, podem considerar sua disposição intolerável. Você vier à igreja e se relacionar com os irmãos e irmãs, aprovando apenas aqueles que concordam com você e estão à altura do seu padrão, e desaprovando aqueles que discordam de você, não estão à altura do seu padrão, você trará confusão e divisão para toda a igreja. Ao longo dos anos, a igreja tem sofrido danos por causa das diferenças de disposições. Nunca leve suas diferenças de temperamento para dentro da igreja. Algumas pessoas têm uma disposição rápida e podem dizer: sou rápido e não gosto de ninguém que é lento. Deus não gosta dos que são lentos. Algumas pessoas são lentas por natureza e podem dizer: sou estável por natureza e não gosto de ninguém que é rápido. Mas nem a rapidez, nem a lentidão devem estar na vida da igreja para dividir os filhos de Deus. No momento em que você traz essas coisas, você faz de si mesmo o padrão. Os gregos querem que os judeus se arrependam, e os judeus querem que os gregos se arrependam, mas Deus quer pôr ambos de lado. Não há nada além de Cristo. Agradecemos por sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emana todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 10 de janeiro de 2026, alimentando-nos da palavra de Deus. Versículos bíblicos, Jeremias 15:16. Foram achadas as tuas palavras, e eu as comi, e a tua palavra tornou-se para mim o gozo e a alegria do meu coração. Mateus 4:4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavras do Ministério da Autobiografia, de George Mueller. A vida de fé. É tão claro para mim como qualquer outra coisa que a primeira coisa que o Filho de Deus deve fazer, manhã após manhã, é obter alimento para o seu homem interior. Assim como o homem exterior não está apto para o trabalho por muito tempo se não tomar alimento, e como esta é uma das primeiras coisas que fazemos pela manhã, assim também deve ser com o homem interior. Devemos tomar alimento para ele, como todos precisam admitir. Ora, qual é o alimento para o homem interior? Não é a oração, mas a palavra de Deus. E aqui, novamente, não é a simples leitura da palavra de Deus, de modo que ela apenas passe pela nossa mente, assim como a água passa por um cano, mas considerar o que lemos, meditar sobre isso e aplicá-lo ao nosso coração. Podemos, portanto, meditar de maneira proveitosa com a bênção de Deus, mesmo sendo tão fracos espiritualmente. Aliás, quanto somos, mais precisamos da meditação para o fortalecimento do nosso homem interior. A bênção de Deus atribuo a ajuda e a força que recebi para passar em paz por provações mais profundas, de várias maneiras, do que jamais havia passado antes. Quão diferente é quando a alma é refrescada e tornada feliz logo pela manhã, em comparação com quando, sem preparação espiritual, os serviços, as provações e as tentações do dia vêm sobre nós. Continua amanhã. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 11 de janeiro de 2026. A oração como um direito básico do cristão. Versículos bíblicos. João 16, 23, 24. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 14. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Palavras do ministério. Os cristãos têm hoje, enquanto vivem na terra, um direito básico, o direito de receber respostas às suas orações. No momento em que uma pessoa é regenerada, Deus lhe concede o direito básico de pedir a Ele e de ser ouvido por Ele. João 16 diz que Deus responde quando pedimos no nome do Senhor, para que a nossa alegria seja completa. Se orarmos sem cessar, viveremos hoje na terra uma vida cristã cheia de alegria. Se orarmos continuamente, mas Deus não responder continuamente às nossas orações, ou se já somos cristãos há anos e Deus raramente ou nunca ouve as nossas orações, então deve haver algo seriamente errado. Somos filhos de Deus e ainda assim nossas orações nunca são respondidas? Isso jamais deveria acontecer. Todo cristão deveria experimentar Deus respondendo às suas orações. Todo cristão deveria ter experiências frequentes de orações respondidas. Esta é uma experiência básica. Se Deus não tem respondido às nossas orações por muito tempo, isso significa que certamente há algo errado conosco. Não é correto que orações fiquem sem resposta, porque orar não é simplesmente falar ao vento. As orações foram feitas para serem respondidas. Uma vez que você creu em Deus, suas orações deveriam ser respondidas por Deus. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 12 de janeiro de 2026. Não pedir de forma errada. Versículos bíblicos. Tiago 4, 2, 3. Nada tendes porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Palavras do ministério. Devemos pedir, mas existe uma condição para a oração. Não devemos pedir de forma errada. Devemos pedir a Deus por necessidade. Não devemos pedir de maneira leviana, irracional ou desenfreada. Nunca devemos pedir de forma descuidada ou errada por coisas desnecessárias, segundo a nossa cobiça ou a nossa carne. Se fizermos isso, nossas orações serão em vão. Embora Deus muitas vezes nos dê infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, F3:20, pedir de forma errada é outra questão. Pedir de forma errada significa pedir além da nossa capacidade ou da nossa real necessidade. Se você tem uma necessidade, pode pedir a Deus, mas deve pedir apenas para que Deus cuide dessa necessidade. Pedir além do que você precisa é pedir de forma errada. Se você tem uma grande necessidade, não é errado pedir a Deus que a supra. Porém, se você não tem uma grande necessidade e mesmo assim pede por isso, está pedindo de forma errada. Você só pode pedir de acordo com a sua capacidade e necessidade. Nunca deve pedir tolices por isto ou aquilo. Pedir de forma errada diante de Deus é como uma criança de 4 anos pedindo ao pai a lua no céu. Deus não se agrada de pedidos feitos de forma errada. Todo cristão deve aprender a limitar suas orações dentro do devido propósito. Não abra a boca precipitadamente para pedir mais do que você realmente precisa. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 13 de janeiro de 2026, lidando com os pecados. Salmos 66:18. Se eu atentasse para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Palavras do ministério. Alguns não pedem de forma errada, mas Deus não responde às suas orações. Isso acontece porque existe uma barreira básica entre eles e Deus, o pecado. O que significa atentar para a iniquidade no meu coração? Significa guardar um pecado no coração, não estando disposto a abandoná-lo. Tal pessoa sabe que algo é pecado, mas ainda assim continua a estimá-lo.
Isso não é apenas uma fraqueza na conduta ou na aparência exterior, mas também um desejo interior no coração. Isso é diferente da pessoa mencionada em Romanos 7. Embora a pessoa de Romanos 7 fale, ela odeia o que está fazendo. Aqui, porém, a pessoa atenta para a iniquidade em seu coração. Enquanto houver um único pecado, isso impedirá Deus de responder à nossa oração. Não devemos manter nenhum pecado favorito em nosso coração. Devemos reconhecer todos os pecados como pecados e colocá-los sob o sangue. O Senhor pode se compadecer das nossas fraquezas, mas Ele não permitirá que atentemos para a iniquidade em nossos corações. É necessário confessar os pecados. Você deve dizer ao Senhor: eu atentei para um pecado no meu coração, não consigo abandoná-lo. Peço-te que me perdoes. Quero deixar esse pecado. Por favor, livra-me desse pecado. Não permitas que ele permaneça em mim. Eu não o quero. Quero rejeitá-lo. Se você confessar ao Senhor dessa maneira, o Senhor perdoará. Você receberá perdão. Então, a sua oração será ouvida. Agradecemos por sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 14 de janeiro de 2026. Crer como condição para ter as orações respondidas. Marcos 11:22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e assim será convosco. Palavras do ministério. Uma condição, no lado positivo, para que a oração seja respondida é: a fé é indispensável. Sem fé, a oração é ineficaz. Devemos crer quando oramos. Se crermos que já recebemos aquilo pelo qual estamos orando, nós o teremos. O Senhor disse: crede que já os recebestes, e assim será convosco. Ele não disse: crede que os recebereis, mas crede que já os recebestes. Os cristãos frequentemente cometem o erro de separar o verbo crer de seu predicado já recebestes. Eles colocam o crer antes da expressão assim será convosco. Oram ao Senhor pensando que é uma grande demonstração de fé, crer, e assim será convosco. Contudo, isso é afastar o crer de já recebestes e colocá-lo antes de assim será convosco. A Bíblia diz que devemos crer que já recebemos, não que receberemos. As duas coisas definitivamente não são a mesma coisa. O que é fé? Fé é a certeza de que Deus já respondeu à nossa oração. Não é a convicção de que Deus responderá à nossa oração. Fé é quando nos ajoelhamos para orar e num instante dizemos: graças a Deus, Ele já respondeu à minha oração. Graças a Deus, este assunto está resolvido. Isso é crer que já recebemos. Continua amanhã. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 15 de janeiro de 2026, crer que já recebeu, Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e assim será convosco. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Palavras de ministério. Deus ouviu as nossas orações. Deus já realizou tudo. Se crermos que já recebemos, então receberemos. A fé é sempre uma questão de já foi feito e não de ainda será feito. Considere uma ilustração simples. Uma pessoa acabou de ouvir o Evangelho. Se você lhe perguntar: você creu no Senhor Jesus? Ela pode responder: cri. Então você pode perguntar: você é salvo? Se ele responder: acho que serei, suas palavras não soam como as de alguém que é salvo. Se alguém diz: serei salvo, com certeza serei salvo, ou acho que com certeza serei salvo, não há garantia de que ele seja salvo. Se a pessoa disser: eu sou salvo, então ela tem o tom correto. Quando um homem crê, ele é salvo.
Qualquer fé, se de fato for fé, crê naquilo que já foi realizado. Por exemplo, quando uma pessoa possui fé no momento da sua salvação, ela imediatamente diz: graças a Deus, eu já recebi. Apeguemo-nos a estas três coisas: Deus pode, Deus quer e Deus já fez. A fé não é um exercício psicológico. Fé é receber a palavra de Deus e crer com plena certeza que Deus pode, Deus quer e Deus já fez. Continua amanhã. Agradecemos por sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 16 de janeiro de 2026, a experiência de alcançar a fé por meio da oração. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e assim será convosco. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Palavras do ministério. Algumas pessoas conhecem apenas 2 pontos sobre a oração. Primeiro, elas oram de joelhos por aquilo que não têm. Segundo, passam a ter aquilo que pediram, pois Deus lhes concedeu. No entanto, muitos não percebem que existe um terceiro acontecimento entre esses 2, o acontecimento da fé. Suponha que eu ore por um relógio e um dia diga: graças a Deus, Ele já ouviu a minha oração. Embora minhas mãos ainda estejam vazias, tenho plena certeza interior de que já possuo o relógio. De fato, alguns dias depois, o relógio chega. Não podemos nos preocupar apenas com 2 eventos: não ter e depois ter. Precisamos considerar um terceiro evento, um acontecimento adicional entre o não ter e o ter, no qual Deus concede uma promessa, e então nós cremos nela e nos alegramos por isso. Talvez tenhamos de esperar 3 dias até recebermos o relógio de fato. Mas em nosso espírito já o recebemos 3 dias antes. Um cristão deve experimentar esse tipo de recebimento no espírito. Se uma pessoa nunca experimenta esse tipo de recebimento no espírito, ela não tem fé. Se a fé já está presente, mas as coisas ainda não se materializaram, é preciso lembrar a Deus com louvor. Se temos a certeza interior de que já recebemos, o que mais precisamos pedir? Muitos cristãos experimentam que, assim que sua oração alcança a fé, eles já não conseguem continuar pedindo. Eles só conseguem dizer: Senhor, eu te louvo. Eles precisam manter a fé e o louvor dizendo: Senhor, eu te louvo. Tu ouviste a minha oração. Eu te louvo, porque tu respondeste à minha oração há 1 mês. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 17 de janeiro de 2026, perseverando em pedir Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Palavras do ministério. Outro ponto sobre a oração que exige atenção é que devemos perseverar em oração e nunca parar de orar. Algumas orações exigem perseverança. É necessário orar a tal ponto que a oração parece cansar o Senhor e forçá-lo a responder. Lucas 18:1-8 diz que devemos pedir repetidas vezes. Precisamos ter fé para orar ao Senhor de maneira persistente, até que um dia Ele seja compelido a responder a nossa oração. Muitas orações são inconsistentes. Uma pessoa pode orar por 1 ou 2 dias, mas depois de 3 meses esquece completamente. Algumas pessoas oram por algo apenas uma vez. Elas nem conseguem orar uma segunda vez por aquilo. Essas pessoas pouco se importam se vão ou não receber o que pedem. Uma pessoa só ora de forma persistente quando tem uma necessidade real. Ora-se persistentemente apenas quando se está pressionado pelo ambiente e impulsionado pelas necessidades. Se você quer pedir algo, deve importunar a Deus por isso.
Se realmente quiser, deve pedir persistentemente até que Deus o ouça. É preciso pedir de tal maneira que Deus não tenha outra opção senão responder à sua oração. É necessário pedir até que Deus seja levado a responder. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 16 de enero de 2026. La experiencia de alcanzar la fe por medio de la oración. Marcos 11:24. Por eso os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será concedido. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabras del ministerio. Algunas personas solo conocen dos aspectos de la oración. Primero, oran de rodillas por lo que no tienen. Segundo, llegan a tenerlo, porque Dios se lo ha dado. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que hay otro acontecimiento entre estos dos, el acontecimiento de la fe. Supongamos que oro por un reloj y un día digo, gracias a Dios, Él ya ha escuchado mi oración. Aunque mis manos todavía estén vacías, tengo una certeza interior clara de que ya tengo el reloj. De hecho, después de unos días, el reloj llega. No podemos preocuparnos solo por dos eventos, no tener y luego tener. Debemos prestar atención a un tercer evento, un acontecimiento adicional entre el y el tener, en el cual Dios da una promesa, y luego nosotros creemos en ella y nos regocijamos por ella. Tal vez tengamos que esperar 3 días antes de recibir realmente el reloj, pero en nuestro espíritu ya lo recibimos 3 días antes. Un cristiano debe experimentar este tipo de recibir en el espíritu. Si una persona nunca experimenta este tipo de recibir en el espíritu, no tiene fe. La fe ya está presente, pero las cosas aún no se han materializado. Es necesario recordarle a Dios con alabanza. Si tenemos la seguridad interior de que ya hemos recibido, ¿qué más necesitamos pedir en oración? Muchos cristianos experimentan que, tan pronto como su oración alcanza la fe, ya no pueden seguir pidiendo. Solo pueden decir, Señor, te alabo. Necesitan mantener su fe y su alabanza, diciendo, Señor, te alabo. Has escuchado mi oración. Te alabo porque respondiste a mi oración hace un mes. Agradecemos por su visita, deje su comentario y suscríbase al canal para recibir el Emaná todos los días. Dios les bendiga. Emaná 19 de janeiro de 2026. Uma alimentação adequada do maná diário. Êxodo 16:21. E eles o recolhiam manhã após manhã, cada um segundo o quanto podia comer, e quando o sol esquentava, ele derretia. Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavras do ministério. Portanto, durante a hora da madrugada para recolher o maná, você deve aprender a mesclar a oração com a palavra de Deus. Deve aprender a mesclar o louvor e a comunhão com a palavra de Deus. Se você mantiver essa prática diante de Deus todas as manhãs, depois de algum tempo será cheio, e a palavra de Deus habitará ricamente em você. Tal leitura da palavra de Deus, tal recolher do maná, é indispensável para nós. Muitos irmãos e irmãs são fracos e incapazes de prosseguir na jornada pelo deserto. Precisamos perguntar-lhes, você comeu alguma coisa? Eles não conseguem caminhar porque não comeram o suficiente. O maná é recolhido de madrugada. É por isso que precisamos levantar um pouco mais cedo. Não teremos maná se nos atrasarmos. Precisamos levantar cedo pela manhã para trabalhar na palavra de Deus. Todo crente deve fazer conscientemente estas 4 coisas diante do Senhor logo cedo pela manhã. Ter comunhão com Ele, louvá-lo, ler a Bíblia e orar a Ele. O fato de uma pessoa ter ou não feito essas 4 coisas pela manhã se manifesta em seu andar durante o dia. George Mueller confessou que o grau em que era alimentado pelo Senhor pela manhã determinava sua condição espiritual ao longo de todo o dia. Muitos cristãos se encontram fracos durante o dia porque suas manhãs são mal aproveitadas.
Agradecemos por su visita. Deje su comentario y suscríbase al canal para recibir el Imaná todos los días. Deus les bendiga. Imaná 20 de janeiro de 2026. 2 tipos de graça, Hebreus 10:25. Não abandonando a nossa própria congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavras do ministério. Por que não devemos abandonar o congregar-nos? Porque Deus dá a sua graça a nós por meio do ajuntamento. A graça de Deus para o homem pode ser dividida em 2 categorias, pessoal e corporativa. Deus nos concede não apenas graça pessoal, mas também graça corporativa. Essa graça corporativa só pode ser encontrada no ajuntamento ou nas reuniões. Uma pessoa pode aprender a orar sozinha em casa. Não há dúvida de que Deus ouve tais orações. Deus ouve as orações individuais. No entanto, existe outro tipo de oração. Para que esse outro tipo de oração seja respondido, ela precisa ser feita nas reuniões, segundo o princípio de 2 ou 3 pedirem juntos no nome do Senhor. Muitos assuntos importantes precisam ser levados em oração nas reuniões antes que Deus responda. A graça corporativa de Deus chega ao homem somente por meio das reuniões. Você pode pensar que é suficiente orar sozinho e buscar a misericórdia de Deus individualmente. Porém, a experiência de muitas pessoas nos mostra que apenas orações individuais não funcionam. Parece que, a menos que 2 ou 3 pessoas orem, ou que todos os irmãos e irmãs se reúnam para orar, Deus não responderá. Portanto, existem 2 tipos de respostas às orações. Uma é a resposta às orações individuais e a outra é a resposta às orações da Assembleia. Se não nos reunirmos com outros, algumas orações não serão respondidas. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Imaná todos os dias. Deus vos abençoe. Imaná 21 de janeiro de 2026. Deus brilhando sobre a sua palavra em nossas reuniões. 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um tem salmo, tem ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Seja tudo feito para edificação. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavras do ministério. Também já falamos, em Imanás anteriores, sobre a leitura da Bíblia. Certamente Deus nos concede graça individual quando lemos a Bíblia. Contudo, algumas porções da palavra não podem ser abertas por uma pessoa sozinha. Deus concede luz quando nos reunimos, quando nos ajuntamos. Numa reunião assim, alguns irmãos podem ser conduzidos a abrir uma porção específica da palavra. Pode não haver nenhuma palavra direta a respeito daquela porção específica da palavra, mas o simples facto de todos estarem reunidos dá a Deus a oportunidade de derramar a sua luz. Muitos irmãos e irmãs podem testemunhar que entendem mais da palavra de Deus na reunião do que quando a estudam individualmente. Muitas vezes, na reunião, Deus abre uma porção da palavra por meio de outra porção da palavra. À medida que uma pessoa fala sobre uma passagem, a luz brilha sobre outra passagem. Dessa forma, mais luz é revelada e recebemos graça de maneira corporativa. Se não nos reunirmos com outros, o máximo que teremos é graça individual. Perderemos uma grande parte da graça corporativa. Deus só nos concede graça corporativa na reunião. Se não nos reunirmos com outros, não receberemos essa graça. É por isso que a Bíblia nos exorta a não abandonarmos a nossa congregação. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Imaná todos os dias. Deus vos abençoe.
Emaná, 22 de janeiro de 2026. Orando em um só acordo, Mateus 18:19. Outra vez vos digo que, se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Palavras do ministério. A exigência básica para que irmãos e irmãs orem juntos é estarem em um só acordo. Em Mateus 18, o Senhor nos diz para estarmos em harmonia, isto é, em um só acordo. A oração também foi uma oração em um só acordo. Portanto, a primeira condição para realizar uma reunião de oração é ter esse único acordo. Ninguém deve ir à reunião de oração com uma mente diferente. Se queremos ter uma reunião de oração, devemos pedir em um só acordo. Mateus 18:19 é uma palavra muito forte. Em grego, a palavra harmonia refere-se à música. Considere 3 pessoas, uma tocando piano, outra acordeão e a terceira flauta. Quando elas tocam juntas e uma está fora do tom, o som se torna muito irritante. O Senhor quer que todos nós oremos em harmonia, e não com tons diferentes. Se pudermos estar em harmonia, então tudo o que pedirmos, Deus realizará. Tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que nos na terra será desligado no céu. A condição básica é estar em harmonia. Precisamos aprender a estar em harmonia diante de Deus. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 23 de janeiro de 2026. Os crentes tendo sentimentos semelhantes a cânticos. Salmo 104:33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor, palavras do ministério. Há profecias, histórias, ensinamentos e mandamentos na Bíblia. Também há cânticos na Bíblia. Os cânticos são a expressão dos sentimentos mais elevados do homem. Os sentimentos da oração do homem diante de Deus não podem se comparar aos sentimentos expressos em seus cânticos diante de Deus. Os primeiros nunca são tão finos e ternos quanto os últimos. Deus deseja que tenhamos sentimentos finos e ternos. Os sentimentos do nosso Senhor são finos e ternos. Temos sentimentos finos, mas também sentimentos ásperos. Ira e raiva são claramente sentimentos ásperos. Algumas pessoas não estão cheias de ira, mas seus sentimentos também não são finos. Deus quer que sejamos pacientes, compassivos, misericordiosos e solidários, porque todos esses são sentimentos finos. Deus quer que cantemos no meio das nossas provações e que louvemos e bendigamos o seu nome no meio da nossa dor, porque tudo isso são expressões de sentimentos finos. Quando uma pessoa ama outra, seu sentimento é terno. Quando ela perdoa ou demonstra misericórdia aos outros, seu sentimento também é terno. Deus quer conduzir seus filhos a uma caminhada com sentimentos mais finos, mais ternos e mais semelhantes a cânticos. Quanto mais uma pessoa conhece a Deus, mais finos, mais ternos e mais semelhantes a cânticos se tornam os seus sentimentos. Os sentimentos mais profundos que fluem do coração do homem são aqueles expressos em cânticos. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 24 de janeiro de 2026, louvando em meio a qualquer situação, Salmos 9:1. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, proclamarei todas as tuas maravilhas. 2. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmos 119, 164. 7 vezes ao dia eu te louvo, por causa dos teus justos juízos. Palavras do ministério. Davi disse em um salmo que orava a Deus 3 vezes ao dia. Contudo, em outro salmo, disse que louvava a Deus 7 vezes ao dia.
Davi foi inspirado pelo Espírito Santo ao reconhecer a importância do louvor. Ele orava apenas 3 vezes ao dia, mas louvava 7 vezes ao dia. O livro de Salmos está cheio de louvores. De fato, é um livro de louvor no Antigo Testamento. Muitos louvores são citados a partir dos Salmos. Entretanto, os Salmos contêm capítulos não apenas de louvor, mas também de sofrimento. Deus quer que seu povo saiba que aqueles que louvam são justamente os que passaram por situações difíceis e cujos sentimentos foram feridos. Esses salmos nos mostram homens conduzidos por Deus através das sombras da escuridão. Eles foram rejeitados, caluniados e perseguidos. As palavras de louvor nem sempre vêm da boca daqueles que navegam em águas tranquilas. Elas vêm muito mais daqueles que estão sob disciplina e provação. Nos Salmos, podemos tocar os sentimentos mais feridos e, ao mesmo tempo, encontrar os louvores mais elevados e sublimes. Deus usa muitas dificuldades, aflições e calúnias para produzir louvores em seu povo. Ele os faz aprender, por meio de circunstâncias difíceis, a se tornarem pessoas que louvam diante do Senhor. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 25 de janeiro de 2026. Deus desejando louvor em todas as coisas. Salmos 42, 3, 5. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Palavras do ministério. À medida que você aprende a louvar, descobrirá que há dias em que não consegue reunir forças para louvar. Em dias assim, você está em total escuridão ou em profunda aflição. Nesse exato momento, você deve se lembrar de que o trono de Jeová não mudou, seu nome não mudou e sua glória não mudou. Você deve louvá-lo simplesmente porque ele é digno de louvor. Nesse momento, seu louvor se torna um sacrifício de louvor. Você sofre perda, você se sacrifica diante de Deus, mas reconhece que o trono de Deus está estabelecido nos céus e não pode ser abalado. Esse é o sacrifício de louvor. Deus deseja que seus filhos o louvem em todas as coisas e em toda situação. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 26 de janeiro de 2026. Oferecendo louvores de vitória. Salmos 8:2. Da boca de crianças e de lactentes estabeleceste força por causa dos teus adversários, para fazer cessar o inimigo e o vingador. Mateus 21:16. Da boca de pequeninos e crianças de peito aperfeiçoaste o louvor. Palavras do ministério. Precisamos ver que o louvor é o caminho para vencer os ataques espirituais. O objetivo final de Satanás é interromper todo louvor a Deus. A oração é uma batalha, mas o louvor é uma vitória. A oração significa guerra espiritual, mas o louvor significa vitória espiritual. Sempre que louvamos, Satanás foge. Por isso, Satanás odeia nosso louvor mais do que qualquer outra coisa. Ele usará toda a sua força para impedir nosso louvor. Muitas vezes, o louvor funciona onde a oração falha. Este é um princípio muito básico. Se você não consegue orar, por que não louvar? Quando você fica sem forças para orar e percebe seu espírito profundamente oprimido, ferido ou abatido, louve-o. Se não consegue orar, tente louvar. Não louvamos quando não há fardo. Louvamos quando o fardo... Emaná 27 de janeiro de 2026. Louvando a Deus com um espírito transcendente. Atos 16, 23, 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. E de repente houve um grande terremoto. Palavras do ministério.
Os filhos de Deus são insensatos, se param de louvar quando sofrem em ambientes adversos e sob sentimentos abatidos. Mas, à medida que passam a conhecer mais a Deus, descobrem que até uma prisão filipense pode se tornar um lugar de cânticos. Paulo e Silas estavam louvando a Deus dentro da cela. Seu louvor soltou todas as portas da prisão. O carcereiro creu no Senhor naquele dia, e toda a sua família foi salva de maneira jubilosa. Paulo e Silas ofereceram o sacrifício de louvor na prisão. As feridas em seus corpos ainda não estavam curadas. Sua dor não havia sido aliviada. Seus pés estavam presos no tronco e eles estavam trancados numa prisão interior do Império Romano. O que havia para se alegrar? O que havia para cantar? Mas havia duas pessoas com espíritos transcendentes que haviam superado todas as coisas. Eles viram que Deus ainda estava sentado nos céus. Ele não havia mudado em nada. Eles mesmos podiam ter mudado. O ambiente podia ter mudado, os sentimentos podiam ter mudado e seus corpos podiam estar sofrendo, mas Deus ainda estava no trono. Ele ainda era digno de suas bênçãos. Esse tipo de louvor é uma vitória. Continua amanhã. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 28 de janeiro de 2026, sendo libertados por meio do nosso louvor, Atos 16, 27 e 34. E o carcereiro, despertando do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxou da espada e ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. E ele se alegrou com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavras do ministério. Quando você ora, ainda está no meio da sua situação. Mas quando você louva, você se eleva acima da sua situação. Enquanto você ora e suplica, permanece preso às circunstâncias. Você não sai delas. Quanto mais você suplica, mais se encontra preso e oprimido. Mas se Deus o elevar acima da prisão, das correntes, das feridas dolorosas no corpo, do sofrimento e da vergonha, você oferecerá louvores ao seu nome. Paulo e Silas cantavam hinos. Eles louvavam a Deus. Deus os conduziu a em que a prisão, a vergonha e a dor já não eram um problema para eles. Eles podiam louvar a Deus. Quando louvaram dessa maneira, as portas da prisão se abriram, as correntes caíram e até o carcereiro foi salvo. Precisamos aprender a manter esse espírito elevado, esse espírito que supera todos os ataques. A oração pode não nos levar sempre ao trono, mas o louvor certamente nos leva ao trono em qualquer momento. A oração pode não nos fazer vencer todas as vezes, mas o louvor nunca falha. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 29 de janeiro de 2026, sendo satisfeitos com Cristo. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Palavras do ministério. Em João 4, o Senhor falou à mulher samaritana sobre a água viva. Com isso,
Ela percebeu que ninguém na terra pode encontrar satisfação sem a água viva. Todo aquele que bebe da água do poço tornará a ter sede. Não importa quantas vezes o homem beba daquela água, ele tornará a ter sede, nunca fica satisfeito. Somente bebendo da água do Senhor não teremos sede novamente, porque há uma fonte que fluirá de dentro de nós e nos satisfará continuamente. Somente essa satisfação interior pode nos dar verdadeira satisfação. A mulher samaritana havia sido casada 5 vezes. Ela se casou com um homem após outro. Havia mudado de marido 5 vezes e ainda assim não estava satisfeita. Mesmo o homem com quem estava naquele momento não era seu marido. Sem dúvida, ela não era uma pessoa satisfeita, mas o Senhor tinha a água viva que podia satisfazê-la. Quando o Senhor lhe mostrou quem ele era e quando ela o recebeu, deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o Cristo?" João 4:29. Sua primeira reação foi testemunhar aos outros. O que? Ela testemunhou Cristo. Ela disse aos outros: "Não é este o Cristo?" No momento em que viu o Senhor, abriu a boca para convidar outros a descobrirem se ele era o Cristo. Como resultado da palavra da mulher, muitos creram no Senhor. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 30 de janeiro de 2026, sendo cheios de alegria por meio do testemunho. João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 11. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavras do ministério. Os 2 dias mais felizes na vida de todo crente são o dia em que ele crê no Senhor e o dia em que pela primeira vez conduz outra pessoa a Cristo. O primeiro, é claro, é um dia especialmente feliz. No entanto, a alegria de conduzir outra pessoa ao Senhor pela primeira vez pode ser maior do que a alegria experimentada no dia da própria salvação. Muitos cristãos não têm muita alegria porque nunca falaram nada pelo Senhor, nunca conduziram uma pessoa ao Senhor. Nenhuma árvore brota sem produzir crescimento adicional. Da mesma forma, ninguém pode ter a vida de Deus sem gerar mais vida. Aqueles que nunca testemunham aos pecadores provavelmente precisam que outros testemunhem a eles. Aqueles que não têm desejo ou interesse em conduzir outros ao arrependimento diante do Senhor provavelmente precisam se arrepender eles mesmos. Aqueles que permanecem calados pelo Senhor diante dos outros provavelmente precisam ouvir novamente a voz do Evangelho de Deus. Ninguém pode ser tão avançado a ponto de não precisar mais salvar outros. Ninguém pode avançar a tal ponto que não precise mais testemunhar aos outros. Os novos crentes precisam aprender a testemunhar aos outros desde o início. Isso é algo que precisamos fazer pelo resto de nossas vidas. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 31 de janeiro de 2026, sendo abertos para o fluir do Espírito Santo. João 7:37. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras do ministério. Outros podem lhe dizer: você precisa ser um canal de água viva. Deve ser um com o Espírito Santo para que a água viva, o Espírito Santo, flua para dentro de você. Contudo, um canal tem 2 extremidades. Este canal do Espírito Santo, este canal de vida, também tem 2 extremidades. Uma extremidade é voltada para o Espírito Santo, para a vida e para o Senhor. A outra extremidade é voltada para o homem.
A água viva nunca fluirá se a extremidade voltada para o homem estiver fechada. Ninguém pode estar tão enganado a ponto de pensar que apenas se abrir para o Senhor é suficiente. A água viva não flui por meio daqueles que estão abertos somente para o Senhor. Uma extremidade precisa estar aberta para o Senhor e a outra precisa estar aberta para o homem. A água viva só fluirá quando ambas as extremidades estiverem abertas. Muitas pessoas são impotentes diante de Deus, porque a extremidade voltada para o Senhor não está aberta. Mas muitas outras são impotentes porque a extremidade voltada para testemunhar e conduzir outros a Cristo está fechada. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná, 1º de fevereiro de 2026, a instituição da ceia do Senhor. Mateus 26. E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Palavras do ministério. Há uma ceia na igreja da qual todos os filhos de Deus devem participar. Essa ceia foi instituída pelo Senhor Jesus na última noite em que esteve na terra. No dia seguinte, ele seria crucificado. Há uma história por trás dessa ceia. Os judeus tinham uma festa chamada Páscoa. Ela servia para lembrar a libertação deles da escravidão no Egito. Como Deus os salvou. Deus ordenou aos filhos de Israel que tomassem um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro por casa, e o sacrificassem ao entardecer do 14º dia do 1º mês. Depois disso, deveriam tomar o sangue e aspergi-lo nos 2 umbrais e na verga da porta de suas casas. Naquela noite, comeram a carne com pães sem fermento e ervas amargas. Após o êxodo do Egito, Deus ordenou que guardassem essa festa todos os anos como memorial. Êxodo 12, 1, 28. Assim, para os judeus, a Páscoa foi instituída como lembrança de sua libertação. A última noite antes de o Senhor Jesus deixar este mundo foi exatamente a noite da festa da Páscoa. Depois que o Senhor comeu o cordeiro pascal com os discípulos, ele instituiu a sua própria ceia. O Senhor estava tentando nos mostrar que devemos tomar a sua ceia da mesma maneira que os judeus tomavam a festa da Páscoa. Continua amanhã. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná Executio de fevereiro de 2026. O significado da ceia do Senhor. Mateus 26, 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. 20. Ao cair da tarde, reclinou-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Palavras do ministério. Vamos comparar essas duas coisas, a Páscoa e a ceia do Senhor. Os israelitas foram salvos e libertos do Egito e guardaram a festa da Páscoa. Hoje, os filhos de Deus são salvos e libertos dos pecados deste mundo e participam da ceia do Senhor. Os israelitas tinham o seu cordeiro. Nós também temos o nosso cordeiro, o Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Fomos libertos dos pecados do mundo, do poder de Satanás, e estamos completamente do lado de Deus. Assim, tomamos a ceia do Senhor da mesma forma que os judeus participavam do Cordeiro Pascal. Depois de celebrar a festa da Páscoa, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomou o cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Essa é a ceia que o Senhor instituiu. Qual é o significado de uma ceia?
É um momento em que toda a família se reúne para comer em paz após um dia de trabalho. É uma refeição tranquila, em pleno descanso. Esse deve ser o tipo de atmosfera entre os filhos de Deus quando participam da ceia do Senhor. Eles não devem estar apressados. Sua mente não deve estar ocupada pensando nisso ou naquilo. Pelo contrário, devem desfrutar do descanso na casa de Deus. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 3 de fevereiro de 2026. O significado da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Palavras do Ministério, parte 1 de 2. O primeiro significado da ceia é lembrar o Senhor. O Senhor sabe que nós o esqueceríamos. Embora a graça que recebemos seja tão grande e a redenção que recebemos seja tão maravilhosa, nossa experiência nos mostra que é fácil para o homem esquecê-lo. Ele é muito maior do que nós. Jamais poderíamos sondar a sua grandeza. Não acrescentamos nenhum benefício a ele ao lembrarmos-nos dele. Ainda assim, por nossa causa, ele disse: Fazei isto em memória de mim. O Senhor se condescendeu e nos chamou a lembrá-lo. Primeiro, ele se condescendeu para ser o nosso Salvador. Depois, condescendeu-se também para ganhar o nosso coração e obter a nossa lembrança. Ele não quer que o esqueçamos. Ele deseja que semana após semana vivamos continuamente diante dele e nos lembremos dele. Ele nos pede isso para que possamos receber bênçãos espirituais dele. O Senhor quer que nos lembremos dele. Este é o seu pedido em amor. Se não nos lembrarmos sempre dele e não colocarmos a sua redenção diante de nós, facilmente nos enredaremos com as coisas do mundo. Surgirão facilmente contendas entre os filhos de Deus. Nossa perda será realmente muito grande. É por isso que o Senhor quer que nos lembremos dele. Somos abençoados quando nos lembramos dele. Essa é uma maneira de receber a sua bênção. Recebemos a graça do Senhor ao lembrarmos-nos dele. E continua amanhã. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 4 de fevereiro de 2026. O significado da ceia do Senhor. 2 versículos bíblicos. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente, também o cálice. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Palavras do Ministério. Parte 2. Uma grande bênção em lembrar do Senhor é que somos separados do poder dos pecados do mundo. A cada poucos dias, somos lembrados de como recebemos o Senhor e de como Ele morreu por nós. Por meio disso, somos separados dos pecados do mundo. Esta é uma bênção que recebemos ao partir o pão em memória do Senhor. Outra razão espiritual é impedir que os filhos de Deus tenham contendas ou divisões. Quando considero que o Senhor Jesus perdoou os meus numerosos pecados e vejo uma irmã vindo à ceia do Senhor, que também foi redimida pelo sangue, como posso não perdoá-la? Como posso guardar faltas contra ela e criar divisões por causa disso? Quando um irmão se lembra do Senhor, o seu coração é ampliado para abraçar todos os filhos de Deus. Ele verá que todos os que foram redimidos pelo Senhor são amados por Ele, e espontaneamente Ele também os amará. É irracional lembrarmos-nos do perdão do Senhor pelos nossos muitos pecados e ainda assim discutir com os irmãs. Não podemos lembrar do Senhor se somos contenciosos, invejosos, cheios de ódio e incapazes de perdoar. Portanto,
Sempre que nos reunimos para lembrar do Senhor, Ele nos recorda do seu amor e da sua obra na cruz. Ele nos lembra que todos os salvos são amados por Ele. Ele ama todos os que lhe pertencem. E nós, espontaneamente, amamos todos os seus filhos, pois não podemos odiar aqueles a quem Ele ama. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 6 de fevereiro de 2026. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. 2. Versículos bíblicos, 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavras do ministério. De 2. O Senhor certamente voltará. Isso é um grande consolo para nós. É particularmente significativo quando associamos essa vinda à ceia do Senhor. Todas as semanas participamos desta ceia do Senhor. A igreja tem participado da mesma ceia semana após semana por quase 2000 anos. Essa ceia ainda não passou. Continuamos a comê-la. Esperamos até o dia em que o Senhor volte. Quando Ele voltar, não comeremos mais esta ceia. Quando encontrarmos o Senhor face a face, esta ceia não existirá mais. Quando o virmos novamente, não precisaremos mais lembrá-lo desta maneira. Portanto, a ceia do Senhor é para lembrarmos dele e para anunciar a sua morte até que ele venha. Esperamos que os irmãos e irmãs fixem os olhos nele desde o início. Quando uma pessoa se lembra do próprio Senhor, espontaneamente se lembra da sua morte. E quando se lembra da sua morte, os seus olhos se voltam naturalmente para o reino. O Senhor voltará um dia e nos receberá para si mesmo. A cruz sempre conduz à sua vinda, sempre conduz à glória. Quando lembramos do Senhor, devemos levantar a cabeça e dizer: Senhor, quero ver o teu rosto. Quando eu vir o teu rosto, todo o resto desaparecerá. O Senhor quer que nos lembremos dele. Ele quer que anunciemos continuamente a sua morte e proclamemos a sua morte até que ele venha. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 7 de fevereiro de 2026. O significado da mesa do Senhor, comunhão e unidade. Versículos bíblicos, 1 Coríntios 10, 16. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. 17. Visto que há um só pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Palavras do ministério. 1 Coríntios 10 apresenta outra expressão para a reunião do partir do pão. Não a chama de ceia, mas de mesa. A primeira coisa que a mesa do Senhor significa é comunhão. A ceia é para lembrarmos do Senhor, e a mesa é para termos comunhão mútua uns com os outros. A ênfase aqui não é apenas beber o sangue de Cristo, mas uma participação conjunta nesse sangue. Essa participação conjunta é a comunhão. O segundo significado da mesa do Senhor é a unidade. Aqui vemos que os filhos de Deus são um. Nós somos o pão, e esse pão é a igreja. Todos os filhos de Deus são um, da mesma forma que o pão é um. Temos apenas um pão. Embora esse pão seja partido e esteja dentro de cada um de nós, ainda assim ele é um só pão no Espírito. Cristo, assim como o pão, é originalmente um. Deus dispensa um pouco de Cristo em você e um pouco em mim. O Cristo único agora está espalhado e habita nos muitos membros. Cristo é espiritual. Embora ele esteja distribuído, ele não está dividido. Ele continua sendo um. Deus dá Cristo a você e a mim, mas no Espírito Cristo continua sendo um.
O pão espalhado continua sendo um no Espírito. Não está dividido. Esse pão representa a unidade da Igreja de Deus. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe. Emaná 8 de fevereiro de 2026. O pão declarando a unidade dos crentes. Versículos bíblicos 1 Coríntios 10, 17. Visto que há um só pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Palavras do ministério. O elemento básico da mesa do Senhor é o pão. Esse pão é muito crucial. Em sentido geral, esse pão representa todos os filhos de Deus. Em sentido particular, ele representa os filhos de Deus em uma localidade específica. Se alguns filhos de Deus se reúnem e veem apenas a si mesmos, e se o pão deles inclui somente uns poucos, esse pão é pequeno demais, não é inclusivo o suficiente. O pão deve incluir todos os filhos de Deus em uma localidade. Deve representar a igreja naquela localidade. Mas não apenas isso. O pão também deve incluir todos os filhos de Deus na terra. Precisamos ver que esse pão declara a unidade entre os filhos de Deus. Se quisermos estabelecer uma igreja que seja apenas nossa, o nosso pão será pequeno demais e não poderá representar toda a igreja. Se há uma mesa em um lugar e aqueles que participam dela não podem dizer, nós que somos um só corpo, então não podemos participar desse pão, porque essa não é a mesa do Senhor. Devemos lembrar do Senhor, e os nossos corações precisam estar abertos aos irmãos e irmãs toda vez que partimos o pão. Todos os filhos de Deus, desde que tenham sido redimidos pelo precioso sangue, estão incluídos nesse único pão. Os nossos corações precisam ser ampliados pelo Senhor. Precisam ser tão grandes quanto o pão. Embora sejamos muitos, um só pão. Até mesmo os irmãos e irmãs que não estão partindo o pão conosco também estão incluídos nesse pão. Esse pão não nos permite ser pessoas estreitas. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber o Emaná todos os dias. Deus vos abençoe.